momento mais alto da carreira de Jorge Jesus, foi um momento épico e inesquecível também aqui na CMTV. E depois, já aqui no Rio de Janeiro, várias horas depois, o técnico português falou em exclusivo à CMTV sobre vários temas, mas deixou também uma mensagem especial para o nosso comentador Otávio Machado, que hoje, nesta edição especial de domingo do programa Golos, vai ter a oportunidade de reagir a essa mensagem que foi deixada por Jorge Jesus apenas pouco tempo depois, poucas horas depois de ter conseguido a conquista, a maior conquista da carreira de treinador. Falou à CMTV, além dessa mensagem, falou também sobre o futuro, falou sobre Luís Filipe Vieira e falou sobre as ambições que ainda tem na carreira de treinador. Foi uma entrevista exclusiva à CMTV aqui no Rio de Janeiro. Em direto para Portugal, como é que está a viver estas horas desde que aterrou aqui no Rio de Janeiro? Um banho de multidão, estava à espera de tudo isto? Não, mais uma vez, este clube provou que é único, não há igual. Disseram-me que era à volta de 4 milhões hoje nesta avenida. É um amor e uma paixão que contagia qualquer pessoa e eu já estou contagiado pelo Flamengo. E a final de ontem foi muito difícil, uma final muito disputada? Foi difícil, jogámos contra um grande rival, uma grande equipa, mas nós acreditámos que podíamos sempre mudar o resultado. A gente sabe que em qualquer momento faz golo e tivemos a felicidade também, os deuses ontem estavam connosco e ajudaram-nos a vencer este grande troféu para o mundo, para este grande clube. Mas também muito importante para mim, para a minha equipa técnica. Nós tivemos a oportunidade de falar com muitos brasileiros aqui, todos eles falaram sobre Jorge Jesus, disseram que estão rendidos completamente. Como é que se sente também esse carinho do povo brasileiro, sabendo que houve algumas críticas no início, quando chegou? Normal, eles aqui não têm um conhecimento muito profundo do futebol da Europa e muito menos em Portugal. E acharam que eu era mais um, mas eu não sou mais um. E provei que não sou mais um. E para Portugal? Portugal esteve sempre muito atento a todo este percurso. Como é que também tem sentido o facto de os portugueses agora olharem de forma diferente para o futebol brasileiro, porque passaram a seguir precisamente por causa do Flamengo e por causa de Jorge Jesus? Sim, este futebol aqui do Brasil é uma coisa apaixonante. É um futebol com muita qualidade, muito competitivo, com 10 equipas que em Portugal disputavam o título. Mas o Flamengo ainda não foi campeão, mas está próximo de ser campeão. E se nós fizermos aquilo que nós chamamos, não é a dobradinha, porque isto é uma Libertadores e o campeonato é mais que uma dobradinha. É um sonho que eu, quando vim para o Brasil, trazia na minha cabeça e se tornar-se realidade. É o melhor momento da minha carreira, mas de qualquer maneira eu também quero distribuir esta conquista desta Libertadores. Eu tenho um grande orgulho de ser português e isto também para os portugueses. Já referiu muitas vezes o amor por Portugal. A porta do futebol português neste momento está em aberto ou não? Não, eu acho que cada vez está mais fechada. E a porta aqui do Flamengo também se começa a fechar quando se abrem outras oportunidades, quem sabe, num grande clube europeu? É esse o meu grande objetivo. Vai lutar por isso, para chegar a um grande clube europeu? Vou lutar por isso. Uma mensagem para Portugal, para fecharmos também, para descansar? A minha mensagem é sentar em Portugal, mas sabendo o que se passava pelos meus amigos em relação ao Flamengo e em relação à minha carreira no Brasil, quero-vos agradecer do fundo do coração, olharem para mim como um português. Não tenho clube, o meu clube é o futebol, eu amo o futebol, amo o meu país e estou agradecido a todos os portugueses por reconhecerem em mim a bandeira do nosso país. Já agora sabemos que é muito amigo do Otávio Machado, que é nosso comentador da CMTV, vai estar certamente a ver esta emissão. Quero aproveitar também para deixar uma mensagem ao Otávio Machado. O Otávio é uma pessoa especial para mim, praticamente todos os dias conversamos. Ele é uma pessoa que também me faz muito o meu equilíbrio das minhas decisões, mesmo em Portugal. E será e é sempre um amigo que está no meu coração e confio muito nele e confio muito nos conselhos que ele me dá. Conversa muito com o Otávio Machado, mas também conversa com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.
Isso são conversas diferentes. O presidente do Benfica foi 6 anos meu presidente, nunca tive tanto tempo como presidente. É meu amigo, mas trabalho é trabalho, amizade é amizade. Como disse, o passo que segue agora é o Brasileirão na próxima quarta-feira e depois pensar no Mundial de Clubes. Também já admitiu que pensa num grande clube europeu, mas tem contrato até ao final do ano, há aquela cláusula no final de dezembro. Pode haver a hipótese de terminar esta aventura no Flamengo já no final deste ano ou não? Não quero falar nisso. Estamos numa altura tão bonita para mim e para o Flamengo e para os torcedores não adeptos, que não vale a pena estarmos aqui a criar expectativas. O que importa agora é continuar esta caminhada de amor. Sabes que eu no Brasil aprendi muito a dizer-te amor, a dizer-te adoro. Eles são um povo muito doce. Nós em Portugal, para dizer adoro e amor é uma complicação. E eu agora quero desfrutar este amor que tenho tido no Brasil e neste clube. Muito obrigada, Jorge Jesus, não vou roubar mais tempo. Obrigada. A entrevista está a marcar a noite de hoje no que diz respeito ao futebol português, com várias revelações por parte de Jorge Jesus, revelações essas, André Candeias, boa noite, que vão ser discutidas nesta edição especial de domingo do programa Golos. Muito boa noite, Mariana, e continuação de um excelente trabalho para ti e também para o Miguel Conceição. É mesmo o ponto de partida e é inevitável esta entrevista de Jorge Jesus, o ponto de partida para a nossa conversa esta noite, nesta edição muito especial com o José Calado, o Paulo Futre, o Jorge Amaral e o Otávio Machado, hoje equipado aqui a rigor. Otávio, começo por si, inevitavelmente. Dizia-me há pouco e em off que está também um pouco... Podemos dizer, não é que bem cansado, foram muitas emoções. Estas 24 horas foram 24 horas de muitas emoções, a ver alguém que é tão especial para si, fazer um feito tão especial também. André, boa noite a todos os meus colegas. Bom dia que as pessoas estão vai ver jogo, vai ver jogo. André, as emoções... são complicadas quando chegamos a uma certa idade, já tive um pequeno problema, e as emoções têm sido grandes nos últimos tempos, emoções no bom sentido, de alegria, de satisfação, e não direi que não tive prazer em ouvir aquelas palavras, mas emocionalmente mexeram muito comigo em termos emocionais. Sinceramente não seria necessário, mas o Jesus quis fazê-las. Somos amigos há muito tempo, há muitos anos, umas vezes mais próximos, outras menos. A confiança reforçou-se muito no Sporting. Gostaria de ter vivido, já o disse há pouco, isto que o Jesus está a viver hoje. Gostaria de ter vivido no Sporting, fazia parte do nosso desejo, da nossa ambição, do nosso querer, mas um monstro colocou-se entre nós e impediu a realização desse sonho. E isso marcou-me profundamente, e este êxito do Jesus, estas opções que ele fez, que o tem levado à conquista dos títulos que hoje somou a mais um de campeão do Brasileirão. É o corolário lógico de alguém que traçou um trajeto, seguiu o seu instinto, a sua intuição, ganhou. Era um trajeto, era um projeto que não era fácil, uma opção primeiro pelo Olival, depois pelo Flamengo, mas com um objetivo comum. O objetivo era o mesmo. O Flamengo foi uma aposta de grande risco, diziam, mas o Jesus é um homem que eu conheço, está aqui no meio que eu conheço, é um homem que gosta de riscos, não tem medo, assume-os,
e ele assumiu que, para já dizer também, para tirar qualquer, o Jesus nesta fase da sua carreira, o dinheiro é o que lhe menos interessa. Nunca será por isso que ele vai decidir o que quer no futuro ou o que decidiu no passado. Não. Otávio, deixa-me perguntar. Ali ouvimos Jorge Jesus dizer que o Otávio é uma pessoa muito importante, mesmo em termos daquilo que têm sido as decisões de Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus decidiu ir para o Flamengo, decidiu começar esta aventura, o que é que o Otávio lhe disse? Olha, falamos antes de ele fazer a opção para o Olival. No dia em que ele decidiu, eu estava aqui na CMTV. Falamos uma hora aí antes de começar o programa. Quando ele me falou do Brasil, e tinha outras opções. Tinha outras opções. E não era dinheiro, porque havia um clube que lhe pagaria aquilo que nenhum outro treinador oferia no futebol brasileiro. Mas essa não foi a opção dele. A opção dele foi, e já o disse aqui no programa, quando ele me falou do Flamengo, da grandeza do Flamengo. Grandeza em termos de, como ele já explicou, em termos de sócios, em termos de moldura humana, de massa crítica, 50 milhões. No projeto que lhe apresentaram. E ele dizer-me que ele que andava também à procura de títulos. Quem lhe desse a possibilidade de ganhar títulos. Quando lhe aparece esse projeto, perante a grandeza de um clube que tem 124 anos, como morou há pouco tempo, e que tem 6 títulos, agora 7. Não, uma Taça Libertadores, isto não corresponde, ou não correspondia à dimensão, à grandeza do Flamengo. E ele, quando eu me disse para ele, já estás. Conhecendo, já estás. Segue os teus instintos. Segue o teu instinto. Vai em frente. O objetivo final continua a ser o mesmo. Só que desta vez, em vez de ser Tóquio, passou a ser Qatar, Doha. E é lá que é o objetivo final. Marco. E depois, uma coisa, fazer história. Ele estava a fazer história no Brasil. Ele estava a fazer história no Flamengo. Mas fazer história não chega. Era preciso ficar na história. E para ficar na história é preciso ganhar. Só ficam na história os vencedores. Não é o futebol. Bem, Otávio, já vou também saber mais pormenores dessas conversas que teve ao longo desta caminhada, agora triunfante de Jorge Jesus. Também aqui ouvir a opinião dos nossos caríssimos comentadores. E começando aqui pelo Paulo Futre, acaba também Jorge Jesus de igualar um feito do Santos de Pelé de 1963, a Libertadores e agora o campeonato. É sem dúvida um feito grande, porque tal como o Otávio dizia, apesar da grandeza do Flamengo, não é um clube que todos os anos esteja habituado a conquistar os títulos. Algo incrível o que fez, o que acaba de fazer o Jorge ontem, agora também há pouco tempo acaba de ganhar o campeonato. E o Mister tem uma grande amizade pelo Jorge, eu também sou amigo dele, mas não se pode comparar. Mas eu fiquei assim, a viver aquilo intensamente, viver aquela aventura dele intensamente, e por um brasileiro. Vi que é um campeonato espetacular, as pessoas maravilhosas, um campeonato incrível, que eu não o conhecia e comecei a ver a partir que o Jorge chegou ao Brasil. Então, desde do 1 de junho, que eu tinha um tal senhor ignorante chamado Marco de Vargas na minha cabeça. A minha parte, como na veia da amizade, mas não sou tão amigo do Jorge como eu, Otávio. Essas críticas, de facto, tocaram-se muito. Não, e esta madrugada ainda vi aquelas imagens várias vezes. Não é? Eu acho que vou começar a perdoá-lo. Porque também tocou no nome Portugal. Até porque tens que pensar que para ele não está a ser um dia fácil. Não. Agora ter que voltar atrás. Há 3 meses, não sei se é pai, se não é, há 3 meses que ele não aparece. Eu acho que o que ele diz, não sei se temos hipótese de ver estas imagens, quero que seria a última e depois vou-lhe perdoar. Seria uma grande lição
uma grande lição, porque eu estive com ele, até agora estou com ele na cabeça, comecei a falar nele, né? Desde o dia 1 de junho até hoje estou com ele na cabeça. Uma grande lição, a história desta pessoa tem que ir para as nossas escolas, para os miúdos, não sei se é na primária, se é no ciclo, nunca fazerem algo que aquele senhor fez, porque lhe pode acontecer o que ele deve estar a viver hoje e talvez tenha que deixar a profissão de jornalista. Isto é o que eu penso, não é? Muito bem, e fica a promessa que já vamos rever esse momento de Vargas, teu amigo, nas críticas que fez a Jorge Jesus e que com certeza já estará muito arrependido. Ora, voltamos à entrevista exclusiva que a Mariana Águas fez a Jorge Jesus, onde o técnico revela que continua a falar com Luís Filipe Vieira, mas porque é amigo do presidente do Benfica e não sobre trabalho. Também conversa com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Isso são conversas diferentes. O presidente do Benfica foi 6 anos meu presidente, nunca tive tanto tempo como presidente. É meu amigo, mas trabalho é trabalho, amizade é amizade. José Calado, fica esclarecida esta questão em relação aos contactos que nós tínhamos noticiado que de facto tinham havido entre Luís Filipe Vieira e Jesus nos últimos dias? Nas últimas semanas? Antes de mais, boa noite. Congratular também Jesus, porque realmente é um feito notável. Um treinador português, mais uma vez Portugal ao mais alto nível, e Jorge Jesus mandou todas essas pessoas, como diz aqui o meu amigo Paulinho, calar e meterem a viola no saco. Mas o que é que se passou ontem, Paulo? Eu estava a ver a emissão, parecia que a cadeira estava aí a dar choques elétricos. Eu não tinha visto ainda, vi agora, e o Pedro está pior que eu. Pedro perdeu a voz, foi... É daquelas coisas que nem sabes onde é que estás, não é? Eu pensava que estava no sofá de casa a ver. Fantástico, fantástico. Tinha as unhas todas ruídas, não é? Eu bem disse que não sabia, vamos ver esse momento. Grande momento, Paulo, grande momento. Não, a sério, pensava que estava no sofá de casa. Vamos ouvir esse momento. No último minuto. Marca 2-1! É golo do Flamengo! Marca Gabigol! Gol! José Calado, ficou o Pedro sem voz, ficou o Paulo Fruto sem unhas. Não me arrepio comigo, arrepio-me foi agora mesmo com o Pedro. Foi espetacular. Deixa-me dar um abraço ao Mister Itálica. Posso dar um abraço ao Mister? Força, Paulo. Ontem a gente vai saber como é que está, ontem deu o intervalo. Foi de facto um dia emocionante. Como é que o homem estava ao intervalo? Um dia emocionante que felizmente pudemos partilhar convosco. Se temos tempo, já conto como é que estávamos ao intervalo, especialmente o Mister, não é? Os dois. Muito bem, vamos só então a deixar o José Calado terminar e já vamos a esse momento. Sim, foi espetacular. O próprio Pedro acho que nunca o tinha visto, nunca o tinha visto assim tão nervoso a fazer um relato, e a maneira como ele vibrou com aquele segundo golo, o nosso grande Pedro. Mas em relação a este assunto, eu acho que toda a gente, principalmente as pessoas do futebol e que rondam mais aqui em toda esta órbita, nunca, nem o presidente do Benfica escondeu, nem Jorge Jesus escondeu que eram pessoas que falavam ou que eram amigos, foram muitos anos juntos, tiveram muitos anos juntos, partilharam momentos muito bons, alguns menos bons, mas parece que não, mas Jorge Jesus teve 6 anos no Benfica e ganhou imensos títulos também. E por isso, obviamente, existe uma amizade entre o próprio presidente. Eles de manhã, eu sei que eles de manhã muitas vezes se encontravam, muitas vezes até falavam bastante, como já não era uma relação só de presidente e treinador, era uma relação de amizade. É normal que as pessoas vão trocando mensagens e que vão falando. Eu acho isso fantástico, porque nesta profissão, não só de treinador, mas às vezes de jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, às vezes quando nós largamos, o que fica é a amizade que nós temos por essas pessoas que passaram pela nossa vida ao longo destes anos. E o Jorge Jesus, obviamente, neste caso, independentemente de cada um ter a sua opinião, o que é um facto é que a mim não me belisca nada, muito menos, e não me belisca nada que o presidente do Benfica tenha uma amizade com o Jorge Jesus. Eu acho que seria, a mim, o que me iria beliscar, ou se calhar que iria ser algo fora de normal, seria ao contrário, porque era sinónimo que se calhar tinha havido imensa confusão entre os dois, e isso nunca é benéfico. Este assunto para mim acaba por ser sempre um assunto tabu, porque, e tu sabes muito bem, André, estamos aqui várias vezes,
Sabes a minha opinião em relação ao assunto quando se fala de Jesus para o Benfica. Nunca está, nem nunca esteve em causa o seu mérito enquanto treinador ou o seu trabalho. Está em causa aquilo que é a opinião pessoal de cada pessoa. E eu ontem, só para tu veres, e eu digo aqui várias vezes, que o Jorge Jesus teve 6 anos no Benfica e passou a sua fase e deu os títulos que tinha que dar ao Benfica e reforçou, entre aspas, também com o seu conhecimento alguma da estrutura a nível de futebol também, e isso obviamente os benfiquistas irão estar também sempre agradecidos nesse aspecto. Mas eu ontem, apesar de eu dizer muitas vezes que não quero ver outra vez se calhar o Jorge Jesus no Benfica, eu ontem estava a torcer já agora, porque ontem ouvimos muitos... Como se o Jorge Jesus fosse o treinador da minha equipa. Ouvimos, por exemplo, o António Figueiredo dizer que estava a dar ao Benfica àquela hora, mas que não resistiu e acabou por estar a ver o Flamengo. Também partilharam aqui os restantes companheiros de painel que em vários restaurantes era isso que acontecia. Aconteceu também contigo. Foi inevitável, apesar de estar a dar o jogo do Benfica, que tivesses de atenção focada naquilo que estava a passar-se em Lima? Foi um dia atípico. Sinceramente foi um dia atípico, porque ao mesmo tempo que estava com pessoas amigas, e estávamos todos obviamente a torcer também pelo Flamengo, mas depois é o facto de estar a ver a nossa emissão, porque eu adoro ver a nossa emissão, por isso é que eu quando vi o Paulo... Estavam a falar os dois, mandei logo uma mensagem, e também mandei ao Mister, porque eu estava a ver a emissão e estava a vibrar também com aquele segundo gol. Mas estava a ver a emissão e noutra televisão também tinha o Flamengo e depois também a vendo o Benfica. Ou seja, era ali uma mistura. Ou seja, eu pareço aquelas pessoas, geralmente as senhoras dizem para nós darmos sempre o comando, não é? Nós temos a tentação de roubar o comando e ficar com o comando para andar a mudar os canais. Mas agora imagina uma pessoa com os 2 comandos. Ou seja, foi um dia atípico, mas eu acho que foi espetacular. O Benfica, como toda a gente sabe, obviamente o meu clube do coração, passou o Vizela, um jogo também bastante difícil, mas depois o Flamengo ganhou o Libertadores. Eu acho que não havia, independentemente dos clubes, acho que não havia um único português que não tivesse a torcer para que Jorge Jesus ganhasse, até porque há aqui uma questão que para mim é fundamental. Não é só a questão do Jorge Jesus ganhar, é a questão do Jorge Jesus ganhar, ser um português no país do futebol, e ainda o homem não tinha mostrado trabalho e a quantidade de gente que o estava a criticar. Por isso, acho que foi espetacular, e este agora segundo título, por causa do Grêmio ter ganho ao Palmeiras, ainda veio a tossicar mais esta questão. Eu imagino como estará aquele Rio de Janeiro hoje, imagino. Jorge, estas declarações de Jorge Jesus em relação a estes telefonemas e estas conversas com o Luís Filipe Vieira afastam a 100% o regresso de Jesus ao Benfica? Boa noite a todos, antes de mais. Eu acho que neste momento sim. Acho que aquilo que o Jorge disse ali, em termos de amizade, acho que houve aquele momento em que o Jorge sentiu, não podemos esquecer do passado, não podemos esquecer do momento em que ele foi para o Sporting, que praticamente foi empurrado a ir. Foi forçado, digamos, a decidir pela cabeça dele que queria ir embora, porque ele sentia que estavam realmente a empurrá-lo, e por isso é que houve ali aquela animosidade no momento com o Luís Filipe Vieira e tudo aqueles problemas que surgiram de um lado e do outro. Mas é claro que quando a amizade é sincera, essa depois, mais tarde ou mais cedo, poderá-se ultrapassar. E penso que foi isso que aconteceu entre o Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Agora, o momento agora é diferente. Há um momento em que está no Al Hilal, que não tem nada a ver com isto, é um campeonato de outro mundo, aí sim, de outro mundo, e aí houve a hipótese de voltar para o Benfica, como é evidente, como todos sabemos, não é? E aí quer se queira ou quer não. O Jorge Jesus vinha para o Benfica, porque realmente havia a amizade com o Luís Filipe Vieira. Agora, eu acho que Jorge Jesus indo para o Brasil, estando neste clube enorme, com esta massa associativa fantástica, ganhar estes 2 títulos, ele igualou efetivamente o Santos, mas há uma coisa que a gente não pode esquecer, é que não o fez o mesmo que o Santos, porque isto aconteceu em 24 horas praticamente. Ganhou os 2 títulos em 24 horas. E estamos a falar de 2 títulos ganhos em 5 meses praticamente e meio. 5 meses e meio de trabalho. Em 5 meses e meio ele conseguiu fazer, digamos, uma equipa à imagem, a pôr todos aquela vertente profissional que eu acho que tem que existir e que em muitos clubes não existem, e por isso é que ele
passou a mensagem em diversas conferências do Brasileirão, que era importante passar, porque muitos treinadores que o criticaram nunca valorizaram esse campeonato e ele trouxe esse profissionalismo. Portanto, acho que neste patamar Jorge Jesus só pode olhar para um objetivo. É para uma equipa que lhe dê algum título europeu. Se eventualmente isso não acontecer, eu de certeza que quando ele falou ali em amor, em paixão, vai continuar certamente apaixonado e enamorado. José Calado, fomos surpreendidos esta semana com declarações de Bruno Lage, que até aqui tinha sido questionado sobre uma renovação, disse sempre que estava tudo tratado, foi uma conversa fácil e que era só assinar. E agora Bruno Lage sentiu a necessidade de explicar que afinal não vai prolongar o contrato, vai simplesmente receber um aumento salarial. Este fenómeno Jesus teve alguma influência neste processo e neste aparente, ou pelo menos na leitura de alguns, aparente recuar nas negociações? Não. Só tem na cabeça daquelas pessoas que gostam de fazer filmes e que gostam realmente da polémica, porque o Bruno Lage tem contrato até 2023. Independentemente de se falar que não é uma renovação, para mim é uma renovação a partir do momento que se mexe naquilo que é o salário seja de um atleta ou seja de um treinador, para mim, obviamente, acaba por ser uma renovação, porque se está a mexer naquilo que é o contrato inicial. Mas acho que isso não tem nada a ver. Aliás, naquilo que ouvimos de Jorge Jesus, e deixa-me dizer-te que gostei muito das palavras do Bruno Lage, a falar sobre Jorge Jesus e a falar sobre aquilo que tinha acontecido com o Flamengo. Aliás, não me surpreendeu, e é por isso é que eu digo que este tipo de pessoas fazem falta ao nosso futebol. Pessoas coerentes que não têm medo de falar, independentemente de haver alguns que têm uma mente mais pequena, uma mente retrógrada e que não encaram de certa maneira quando tu estás a dar os parabéns pelo trabalho feito a um companheiro de profissão, e gostei de ouvir as suas palavras. Acho que não tem contrato até 2023, imagina, mais 4 anos. O renovar o contrato, eu acho que sim, acho que merece. Por aquilo que tem feito desde que pegou na equipa, principalmente a nível nacional, não se pode beliscar em nada o trabalho do Bruno Lage. Acho que é um homem do futebol, fala de futebol e isso faz falta, e por isso acho-se muito bem que o Benfica dê o dinheiro merecido a este homem e depois ele lá mostrará se tem essa capacidade para levar o Benfica a bom porto constantemente ou não. Como todos nós sabemos, os treinadores vivem de vitórias e quando estás num clube grande ainda mais, e Bruno Lage obviamente irá ser muitas vezes criticado quando as coisas não correrem bem e levado aos ombros quando as coisas correrem melhor. Agora, eu acho que esta é uma questão, sinceramente, que hoje em dia, e quando se fala daquilo que é o Jorge Jesus, eu acho que esta questão, principalmente este seu feito na Libertadores e aquilo que fez no Flamengo, acho que fez também com que muita gente a nível europeu que olhasse, se calhar, para Jorge Jesus de outra maneira. Algumas pessoas que já o conheciam, mas que, se calhar, nunca tinham estado atentas ao seu trabalho mais especificamente, acho que desta vez, com esta Libertadores, eu acho que lhe pode abrir, se calhar, as portas para aquele que ele sempre, se calhar, andou à procura, que é aquele grande tubarão europeu. E eu gostava, se calhar, que isso acontecesse. Acho que era um prémio justo para um treinador que, além fronteiras, também teve sucesso. Jorge, a ti causou-te alguma estranheza que depois de tantas vezes questionado, só agora que Bruno Lage esclareceu que não ia haver esse aumento do vínculo, mas sim apenas o aumento salarial? O timing deste anúncio e só de ser feito agora causou-te alguma estranheza? Não, muito sinceramente não me causa muita estranheza. Agora, o que me causa alguma estranheza é o porquê desta telenovela. O porquê, acho que são coisas tão simples de se resolverem. Quando há, digamos, confiança mútua, isto é tão fácil de resolver, não há necessidade de se perder com tantos fediveres de que é mais um ano, é mais dinheiro ou é menos dinheiro, ou seja, aquilo que for, são coisas tão simples. Domingos Soares de Oliveira anunciou quase há um mês que já estava tudo tratado. Não vejo a necessidade de... Eu penso que estas situações, se calhar, eram um pouco para esconder, digamos, tudo as coisas menos boas que estavam a ocorrer em termos desportivos. Com esta contratação, vamos renovar, o treinador é nosso, isto é o treinador do futuro, e eu quero que seja, não tenho nada rigorosamente, eu acho que até, apesar de
agora o discurso dele já ser um bocadinho mastigado com esta parte tática, acho que deveria dizer, mas é uma pessoa que eu reconheço capacidades e acho que não vejo motivos para haver algum bloqueio de parte a parte. Porque quando existe confiança e existe olhos nos olhos, não é preciso andarmos com este fediver todo. Eu penso que isto foi vendido para realmente aqui e acolá, digamos... Com que objetivo? Salvaguardar um bocadinho estes maus resultados, estas situações, todas menos boas que se passam a nível de Champions, como é evidente, não é? E pronto, penso eu que poderá ser por aí. Não vejo motivos nenhuns para que as coisas não possam acontecer de uma forma direta. Estamos a falar de mais um ano, de algo merecido, porque ele, em termos financeiros, merece receber um aumento, como é evidente, não é? Pelo trabalho que fez, pela projeção, por aquilo até que tenta ir ao encontro do que Filipe Vieira quer, que é dimensionar o Seixal, dimensionar os miúdos do Seixal, independentemente dos resultados serem melhores ou piores, mas faz por isso. Portanto, acho que, pronto, não me estranha, quer dizer, não me estranha, estranha-me por um lado, não é? Não há a necessidade disto. Agora, qual a necessidade? Muito sinceramente não sei. Aqui há uma questão que não me deixa de causar alguma estranheza, que é muita gente a falar sobre aquilo que seria a renovação do Bruno Lage. Vamos ver uma coisa. Um treinador que tem mais 4 anos de contrato. Algumas pessoas o que é que queriam da renovação? Queriam que o Bruno Lage renovasse por mais 4 e tivesse 8 anos de contrato? Falou-se de mais um ano, a extensão de mais um ano de contrato e o aumento salarial. Mas tem 4 anos, ou seja, para mim, sinceramente, um treinador que tenha 4 anos de contrato com um clube, hoje em dia, na maneira como está o futebol, muitas vezes, os clubes oferecem, se for preciso, 3 anos de contrato, 2 anos de contrato, consoante aquilo que depois os treinadores fazem. Os 4 anos de contrato, se nós olharmos ao panorama do futebol europeu, são poucos os treinadores que estão em equipas grandes que lutam por títulos 4 anos. São poucos. Mas não olhando para a parte do tempo, se há um mês, praticamente um mês, Domingos Soares de Oliveira disse que estava tudo tratado, que ia ser anunciado, o que é que poderá estar então a atrasar este processo? A atrasar? Não, atrasar. O próprio Bruno Lage falou, o próprio Bruno Lage disse, vai-se mexer no ordenado, não se vai mexer nos anos. Eu não sei porque é que há tanta gente que tem que fazer disto um bico de obra e que parece que realmente querem sempre fazer parecer que o trabalho de Bruno Lage pode ser beliscado. Já com o Rio Vitória aconteceu esta situação e realmente eu acho que nesse aspecto foi mal gerido. Naquela altura eu acho que foi mal gerido e a imagem do Rio Vitória foi-se desgastando ao longo desse mês e depois os resultados não ajudaram e acabou por sair. Mas neste caso do Bruno Lage, sinceramente, quando se fala nesse tipo de situações, acho que é estar a beliscar o trabalho, que para mim tem sido um trabalho fantástico desde que entrou. Paulo Futre, tu também sempre tiveste mais ou menos a informação de dentro do processo, também disseste que Bruno Lage estaria perto de renovar, foi o termo que sempre usámos. O que é que está a atrasar de facto esta assinatura, que Bruno Lage diz que ainda não houve esta assinatura do novo contrato com um aumento salarial? Há 2 quartas-feiras, as últimas 2 que falam neste tema, e na última disse que se não, só faltava o preto no branco. Eu digo-te uma coisa, André, eu normalmente quando não estou seguro, digo, não me admiraria nada que isto acontecesse ou outro, ou qualquer coisa. E quando meto a cabeça, como foi neste caso, e se disso na quarta-feira, só falta o Jorge Mendes, porque o Jorge não tem tempo nem para ir à casa de banho, então no momento que vem a Lisboa, o Bruno mete o preto no branco, que é o que falta. Portanto, a única coisa que falta é Jorge Mendes vir a Lisboa. Muito bem. Otávio, em todo este processo, e ouvimos ali também Jorge Jesus falar desta amizade com Luís Filipe Vieira, acha que esta porta está mesmo encerrada de um regresso ao Benfica? Esta amizade com o Luís Filipe Vieira sempre existiu. Penso que houve um ligeiro interregno quando o Jesus entendeu e compreendeu que tinha que seguir outro caminho. As coisas, não direi por vontade do Luís Filipe Vieira, tornaram-se muito hostis, desculpe lá, em relação ao Jorge Jesus, tirar a fotografia. Essa relação terá esfriado, mas por pouco tempo. Como digo, é uma amizade forte, muito sincera. E por acaso tem conhecimento daquilo que falou com o Jorge Jesus, de alguma mensagem de Luís Filipe Vieira agora, nestas últimas 24 horas? Reforçada de muitos anos. Desculpa, mas
O Jesus acaba de ser campeão, vim aqui com toda a força, parece que estamos no federal. Morreu alguém, não está muito parado isto. Penso eu, não é? Já vai aquecer. Acho que isto Vamos então animar a conversa. Acabas de ser campeão, estamos aqui a falar reforçados. O nosso Mister esteve a festejar nas últimas horas e por isso... Reforçado com Está um bocadinho desgastado, não é? Vamos animar. Tem ligado à máquina lá fora, ali um bocadinho. Reforçado com um trabalho de 6 anos, fez com que o Jesus e o Benfica, o Jesus, o treinador mais com títulos da história do Benfica, o Benfica é uma história muito grande, teve muitos treinadores. Jesus é o técnico com mais títulos do Benfica. Ponto. O presidente dos primeiros 6 anos ganhou um título, nos outros 6 ganhou 11 títulos e foi a 2 finais europeias. Ponto. Isto ninguém destrói, ninguém apaga. Está lá, é história. Vai ficar na história do Benfica, ninguém apaga. Assim como, pronto, sigamos em frente. E aquilo que aconteceu, na minha ótica, é que este processo, todo o tipo de leituras que se fez, não vou falar em especulação, leituras que se fez, tem a ver com que os anúncios da comunicação do Benfica que permitiram que se fizesse algumas leituras. Penso que essas leituras hoje acabaram. Acabaram. De a previsibilidade do Jesus poder voltar ao Benfica. Tudo isso são leituras normais, naturais. A comunicação não inventa notícias. Extrai notícias de factos, de actos. E as entrevistas do Domingos Soares de Oliveira, algumas informações saídas na Comissão do Benfica, permitiram que se fizesse diversas leituras. Ou seja, o Benfica nunca quis deixar de forma clara que Jesus não voltava. Da parte do Benfica houve sempre essa vontade de deixar essa porta aberta. Isso foi bem claro, o Jesus hoje foi bem claro. E se o Jesus quisesse ter voltado ao Benfica, já tinha voltado. Ponto! Assim já é diferente. Já Ponto! Estava muito parado. Ponto! Já tinha voltado. Okay. Houve o timing para isso, houve o timing, não aconteceu, não se fala mais. Apagou-se a luz, não é? Não se fala mais. Não se fala mais. Agora, aquilo que é importante, desculpa, hoje eu fiquei, e daqui a bocado, quando vamos falar, na conferência de imprensa do Bruno Lage, a maneira como ele se dirige ao Jesus. Eu penso que eu conheço a família do Bruno, conheço o pai, tive 2 ou 3 vezes com ele, conversei com ele. É um jovem demasiado inteligente, tem confiança nas suas capacidades, sabe o seu caminho, tem sido muito injustos para ele, em algumas críticas internas que têm feito, que também o fragilizaram, também permitiram essas leituras. É do interior que nasce isso, não é do exterior. Esta é a minha leitura. Deixe-me só questionar o José Calado sobre isso mesmo. Como o Otávio dizia, às vezes esta comunicação do Benfica acaba por fragilizar Bruno Lage nesta questão em relação a Jorge Jesus. Já aqui no passado, quando falámos de Rui Vitória, dissemos que muitas vezes o treinador saiu fragilizado nesta situação. Está a acontecer o mesmo com Bruno Lage? Assim que começou a falar-se de Jorge Jesus, internamente devia ter havido uma mensagem mais forte? Mas se o Benfica diz A, comunicação social diz B. Se o Benfica diz B, comunicação social diz A, que postura é que o Benfica vai ter? O Benfica já disse que o seu treinador é Bruno Lage e o próprio presidente do Benfica já reiterou essa confiança no seu treinador. Confia no treinador que tem. Tem uma amizade com Jorge Jesus porque foi um homem que passou 6 anos no clube. O que é que será preciso dizer mais? Ou será só que é o lugar, ou será que só que é o lugar de Bruno Lage quando está numa equipa grande que está em risco? É o lugar de todos os treinadores. Claro, depois permite, por outro lado, que efetivamente venham que há insatisfação no seio dos dirigentes do Benfica em face da carreira europeia. Também permite tudo isso. Mas quem é que diz isso? É os mesmos que dizem o que tu disseste. Mas quem é que diz isso? É a mesma comunicação do Benfica. Não tenhas dúvidas. Desculpa lá, não sou eu. Nem a comunicação social que inventa. Mas Otávio, é isso que eu estou a dizer. Vamos ver uma coisa. É isso que eu estou a dizer. Sabe-se. Mas isso para todos os treinadores acontece isso. Hoje Jorge Jesus, se não ganhasse a Libertadores, ou se tivesse ido para o Brasil e não tivesse ganho o campeonato, certamente, também haveria uma insatisfação em relação ao trabalho de Jorge Jesus. Se Bruno Lage, ou qualquer treinador do Benfica, que esteja numa Champions League, e se as coisas não correm
como os adeptos gostariam, ou como eu gostaria, obviamente as pessoas não podem estar satisfeitas. Mas uma coisa é os adeptos não têm. Outra coisa é a falta de confiança que vem do interior para o exterior. Esse é que é o problema. Mas desconfiança, Otávio? Quem? Quantas vezes leste na comunicação social que não havia unanimidade dentro dos órgãos sociais? Mas se há desconfiança, porque é que temos um treinador que tem contrato até 2023, que vai renovar agora com mais dinheiro de contrato? Mas só em renovação muitas vezes. Mas o que é que isso importa? Acontece. O que é que isso importa? Mas porque é que tudo aquilo que o Benfica tem que fazer tem que dar satisfações a toda a gente? Há 3 semanas... Eu sei que o Benfica é grande, mas não tem que dar satisfações a toda a gente. Tem que dar satisfações demais. Tudo aquilo que o Benfica faz tem que ser analisado e escrutinado ao pormenor. Entre as redações dos jornais de informação. Então, mas um clube como o Benfica trabalha... Aliás, um clube como o Benfica, e tu sabes muito bem, Otávio, o Benfica trabalha muito bem. Trabalha muito bem. O Benfica trabalha muito bem. Agora, não pode, esta órbita do futebol, né, mesmo assim está atento a muitas coisas. Agora, se o Benfica, enquanto clube, for responder a tudo aquilo que sai todos os dias a nível de comunicação social, então não era só comunicados por aí, era só o Benfica a ter que se expor. O Benfica trabalha como tem que trabalhar. E não tem constantemente que estar a dar explicações do que tem que fazer ou não. Não me diz que sou eu que dou as informações do Benfica. Quem? Tu não, mas pode haver outras pessoas. Sou eu, quer dizer. Mas pode haver outras pessoas. Pode haver outras pessoas. Ou qualquer. Pode haver outras pessoas. A leitura que eu faço, e pronto, e aí muitas vezes, o Benfica tem uma máquina comunicacional que é única em Portugal. Outras terão também, mas não terão tanto poder, tanta força como o teu Benfica. Isto é unânime, é consensual. Penso que no passado, atualmente, e intervém. E, na minha opinião, neste processo do Bruno Lage, compara-se em alguma coisa, e vou dar dados, quando Jesus perdeu todos os títulos, todas as finais do Benfica, em que veio posterior, que havia uma série de coisas que não estavam de acordo, e que só o presidente, entretanto eu sabia que não era só o presidente, que outros tinham chegado junto do treinador a dizer, olha, que eu não estou nesse, eu não pertenço a esse grupo. Mas no entanto saiu. Mas sabes qual é que é o problema? Fragilizaram. Mas o problema é mesmo esse. Foi colocar o ONS da decisão só sobre o Luís Filipe Vieira. Não, tu sabes que o homem tomou a decisão que outras pessoas também gostariam de tomar, mas que não quiseram dar a cara para a tomar. E sabes qual foi a decisão na altura que o Luís Filipe Vieira tomou. Pronto. Assim, agora imagina uma coisa. Agora imagina uma coisa. Imagina que o homem toma essa decisão, não é? E que as coisas tinham corrido mal. Era toda a gente a falar da decisão que o Luís Filipe Vieira tinha tomado. O que é certo é que acreditou, reforçou confiança no treinador, quando o mais fácil naquela altura era dizer, não, vai sair, porque havia muita gente naquela altura, também se calhar queria que ele saísse. Mas era verdade que havia gente... E tu sabes... Era verdade que havia gente que queria. E o presidente do Benfica, como sempre, toma as decisões e aconselha-se perante as pessoas que têm que se aconselhar, e toma as decisões e ele vai com as decisões para a frente. E a maior parte das decisões, nem toda a gente acerta sempre, mas a maior parte das decisões ele tem acertado. Por isso é que o Benfica está na fase em que está. Agora, isto que o Otávio está a dizer é uma realidade. O treinador do Benfica, os técnicos que estão no Benfica têm sempre a confiança do seu presidente. E a partir do momento que as coisas correm bem, como está a correr ao Bruno Lage, eu gostava, sinceramente, quando se fala do Bruno Lage, isto a mim faz-me uma confusão enorme. Porque eu gostava de saber, neste momento, qual é que é o clube em Portugal que não gostava de estar na situação em que o Benfica está neste momento. E fala-se do Bruno Lage. Ou seja, o Benfica foi apurado para a Champions, continua na Champions ainda, porque ainda não saiu, atenção. Está em primeiro lugar do campeonato, ganhou já um troféu este ano, tem não sei quantas vitórias já o Bruno Lage está a bater recordes. Qual é que é o clube em Portugal que não gostava de estar na situação do Benfica? E mesmo assim Bruno Lage está no fio da navalha, Bruno Lage está em equação. É que eu não consigo entender, ou seja, é fazer um vendaval onde ele neste momento não existe. Vem de dentro, pá. Jorge Amaral, consegues entender este vendaval de que fala o José Calado? Em torno de Bruno Lage? O vendaval tem a ver com tudo, com a parte, as pessoas não estão muito preocupadas com aquilo que está a passar no campeonato, porque sabem que o campeonato puxa-se de um lado ao do outro e as coisas vão andando. O problema tem a ver, este ano, tem a ver a nível exibicional. Porque a nível exibicional a equipa não tem correspondido àquilo. Ou seja, achas que da parte dos benfiquistas estão assim tão seguros que Bruno Lage vai ser campeão outra vez?
Que já nem olham para o campeonato não estão tão seguros quanto isso. Neste momento eu acho que não estão tão seguros, porque o nível exibicional da equipa não agrada, e nós vimos ontem, por isso é que a maior parte dos benfiquistas mudaram do jogo do Vizela para ir ver o Flamengo, como é evidente, porque aquela primeira parte de ontem foi deprimente, como é evidente, não é lógico. Portanto, acho que, se calhar, em termos exibicionais... Estavas onde tu? Estava na televisão? Não, estava a ver os dois jogos, estava um no telemóvel e outro na tablet. Estava a ver os dois. Portanto, foi um bocado deprimente aquela primeira parte, por isso é que mudaram todos. E isto, aquilo que foi exigido, também estava a ver o Vizela, aquilo que foi pedido a Bruno Lage, e que também já tinha a mesma correspondência com o Rui Vitória, em que o Rui Vitória que era, digamos, o ícone para levar o Benfica a nível europeu. Agora, o Bruno Lage também está a ser-lhe pedido, digamos isso, e os resultados não acontecem. E depois, a maior parte dos comentadores, muitas das vezes comentam o jogo em si, comentam as peripécias do jogo, as apostas em si, mas depois mandam-se para cima das apostas do próprio treinador. E essas apostas, na minha ótica, estou a dizer, na minha ótica, e já tivemos esta discussão aqui com o Zé Calado, na minha ótica, tem a ver com um conceito, com conversa, com uma ideia que é pretendida para o Benfica, em termos de venda de jovens jogadores. Porque o Seixal cria muitos jovens com capacidades, como o Porto também tem, e o Sporting que também, não é? Portanto, há uma ideia, há um perfil, há um conceito para que isso possa acontecer. Porque se eventualmente isso não acontecesse, os miúdos tinham desaparecido do mapa, e não desapareceram. E não desapareceram assim. Estão lá para, no seu timing, poderem gerar essas receitas. Portanto, acho que isto é uma mensagem que é de dentro para fora, de dentro para fora, que não deve de existir, antes pelo contrário, de defesa do próprio treinador, mas que tem sido passada, não é por mim, nem é por o Otávio, nem é por o Paulo Futre, são por grande parte de comentadores mais... agrestes, não estou a falar do Calado. O Calado comenta o jogo em si, comenta uma ou outra aposta, e eu também o faço, o Sérgio Conceição, somos livres para o fazer. Outra coisa é, como muitos comentadores, com mensagem de lá de dentro, cá para fora, que transmitem essa mudança de ideia sobre o Bruno Lage. Paulo Futre, querias aqui animar a conversa, vou também apelar ao teu conhecimento, conheces muitas pessoas, conheces bem as realidades. É verdade isto, que há uma tentativa de dentro do Benfica, e não digo especificamente do Luís Filipe Vieira, mas de pessoas dentro do Benfica, de passar cá para fora mensagens que estão a fragilizar Bruno Lage e a criticar aquilo que tem sido o percurso do treinador do Benfica? De dentro do Benfica, dentro da estrutura, não digo especificamente do presidente. Sim. Notas isso também? Já tens muitos anos disso? Conheces bem esta realidade? Não. Claro que vejo outras pessoas aí. Mas acho que estas pessoas que depois, quando virem as eleições, até vão votar no Luís Filipe. Percebes não, André? Estão agora a falar, vêm as eleições, vou ser um candidato, e mesmo o candidato depois vota no Luís Filipe. Andréia, então vai falar, então vai à direção. Ainda ontem eu vi um cartelheiro dizer que havia uma campanha para meter o Jorge Jesus no Benfica. Só se pode dizer isto alguém que esteja completamente fora do futebol, ou então tenha um mínimo ou máximo de imaginação negativa, que pelo facto de não gostar do Jorge Jesus é capaz de avançar com ideias destas. O Jesus hoje foi claro, cada vez estavam fechadas as portas de Portugal. Eu já disse aqui muitas vezes que o objetivo era um grande europeu. Sim. Portanto, quando um cartilheiro chega aqui e diz que há uma campanha para meter o Jesus no Benfica, por amor de Deus, o Jesus não precisa disso. O Jesus não precisa de campanhas de ninguém nem de nada. É só fazer justiça. Ponto. E não é por isso, deixar de ser disso, custa. Olha, vou ao dentista, também compensar, é o treinador com mais títulos na história do Benfica. Custa. Olha, tenho muita pena. O Benfica tem historial, o Jesus tem isto no seu currículo, o Jesus vai seguir o seu caminho. Mas custa a quem?
alguns, para aquilo que eu vi. Não me custa, o que é que o Benfica ganha, a mim não me custa nada. Tu já viste aqui alguém ter a lata de dizer que há uma campanha para meter o juiz do Benfica? É preciso ter uma grande lata. Deixa-me perguntar-te, José Calado, falávamos aqui um pouco também daquilo que foi a exibição ontem do Benfica, que certamente acredito que não estejas satisfeito com aquilo que foi a exibição do Benfica ontem. Olhando, e sei que também viste a exibição do Flamengo, trouxe-te saudades, lá está, desse futebol, independentemente de não querer Jesus de volta no Benfica. Tens saudades desse futebol que Jorge Jesus trouxe ao Benfica, especialmente naqueles primeiros anos? Eu entendo essa pergunta, e é uma pergunta pertinente, de uma belíssima jornalista, mas seria ingrato para Bruno Lage eu estar a fazer esse tipo de comentários. Porquê? Porque eu vi o primeiro ano de Jorge Jesus no Benfica, foi demolidor, a maneira como orientou a equipa. O ano passado vi grandes exibições do Benfica também. Este ano, a nível exibicional, o Benfica não está tão consistente, não está a conseguir os resultados pretendidos. E eu acho que isso é o mais importante também para se ganhar a confiança para... A minha pergunta era no sentido, ao ver o Flamengo jogar ao longo desta época, se calhar não tanto ontem, mas ao longo desta época, fez-te ter saudades um pouco de um Benfica que também jogava assim? Não, André, o Benfica, já te disse, o ano passado fez grandes exibições. Este ano, a momentos, também tem momentos desses. Eu também vi o Jorge Jesus, quando estava Jorge Jesus no Benfica, a fazer exibições péssimas, o Benfica, ou seja, isto tem a ver... E ontem não foi o melhor jogo do Flamengo com o River Plate, atenção. O River Plate soube anular aquilo que são as qualidades desta equipa do Flamengo. E também já vi no campeonato do Brasil exibições menos conseguidas, só que depois a qualidade dos jogadores, como acontece aqui em Portugal, em relação às equipas grandes, também faz a diferença, e isso já aconteceu também no Brasileirão. Por isso, eu acho que todos os jogos são diferentes, e como dizem os treinadores hoje em dia, e é uma realidade, não há jogos fáceis. As pessoas é que pensam que há jogos fáceis, mas não há. Eu sinceramente, eu continuo a depositar a minha confiança no treinador do Benfica, no Bruno Lage. Ele está a fazer um bom trabalho. Quando tiver que o criticar, irei criticar, porque sou comentador desportivo e tenho que olhar para o futebol como um todo. Não tem nada a ver se é treinador do Benfica ou não, ou se é do Porto. Eu acho que nós estamos aqui para comentar aquilo que vemos, e assim o farei. Agora, uma coisa é fazer isso de uma forma construtiva. Outra coisa é querer destruir totalmente aquilo que é o trabalho do homem. E para mim o Bruno Lage está a fazer um bom trabalho desde que entrou no Benfica. E Jorge Jesus, eu até achava que hoje íamos fazer, porque eu gostava de fazer mais um tributo, não é? Nós estar aqui a fazer um tributo. Já vamos voltar. Os meus amigos brasileiros do Flamengo, cara... Que é importante. Já vamos voltar, adorei mais declarações exclusivas. Vamos falar agora, caras, vamos falar agora. Adorei ver o Jorge Jesus com a nossa bandeira os meus amigos nos ombros. Brasileiros. Adorei ver a nossa emissão, foi espetacular. Nós realmente, não é em desprimor de outros canais, mas realmente nesse aspecto acho que somos fantásticos. E a maneira como vocês estavam a viver aqui o jogo foi... Até tu, Andréia. Estavas aí com um sorriso entre lábios quando foi o segundo gol, quando o Paulo começou aqui aos pulos. Não fosse só o jogo, é impossível não ficar contagiada com estas reações, não é? Foi espetacular. E por isso eu acho que esta história do Bruno Lage, às vezes nós também falamos do Sérgio e daquilo que aconteceu agora há bem pouco tempo, e às vezes também o Silas não falamos tanto porque está a tentar levantar uma equipa e um plantel e teve uma missão ingrata, e eu acho que está a conseguir levantar também essa equipa. Obviamente o Bruno Lage tem sempre aquela responsabilidade acrescida porque é o campeão e título, e até o momento não está a defraudar porque vai à frente do campeonato, e os outros dois clubes é que têm que ter atenção àquilo que fazem para passar o Benfica. Por isso, nada a dizer, vamos estar atentos e espero que o Bruno Lage tenha sucesso até ao final, como diz o Jorge. Mais tal, as vitórias conseguem-se. Ele é que já está, ele de alguma maneira é que já está a dar o campeonato por perdido, porque ele é que já está a dar, tal, as vitórias conseguem-se com mais ou menor esforço. E tal. É uma realidade. Por isso eu não sei quem é que é o lugar que está em risco, não sei se é do Bruno Lage ou se é de outros treinadores. Se tens o exemplo, e é verdade, e eu não vou virar, se tens o exemplo do final da época do ano passado, em que com maior ou menor dificuldade houve sempre alguém para ajudar às vitórias. Portanto, isso acontece, não é? Tivemos sempre lá em Vila do Conde, em Vila da Feira, em Moreira de Cónegos, tivemos sempre isso. Estás a esquecer dos 12 pontos para aí que ganhaste na primeira fase do campeonato. É isso que estás a esquecer. Com maior ou menor dificuldade. Sabes o que é que o Jorge me faz lembrar? Os quadros aparecem, aqueles dançarinos, sabes? Aqueles bailarinos, quando o chão está torto, dizem que não sabem dançar, estás a perceber? Essa foi
Eu sei que estavas a pensar no Bruno Lage. Estavas a pensar no Bruno Lage. Estás a perceber, não estás, Otávio? Realmente está torta. Também estava torta quando o Porto lá foi. Muito mal. Jorge, mas o Calado tem razão, já estás aqui a entregar. Antes de chegarmos em dezembro, já estás a dizer que é o Benfica que vai ser campeão? Por amor de Deus. Jorge, dançarino. Não, tranquilo. Ele tem sempre... Bailarino. Para cá, olha, vou-te dizer, ontem quando puseste em state, estavas com as calças todas rotas e acho que isto é uma vergonha, estás na nossa televisão com essas calças. Sabes que agora já com estas calças. Acho que é uma vergonha muito grande. Mas pá, sorte. Mas é uma parte. Parece um chavalinho. Mas isto foi só uma parte. Foi uma moda. Sempre na moda, não foi só uma parte. Foi só uma parte. Ele é moda. Ele é moda, mas se fosse em mim era calças rotas, não era uma vergonha. Não, Jorge, também seria moda. Estou a brincar, mas agora falando um bocado a sério, o Zé gosta destes chavões, porque quando o Porto foi campeão, andava em primeiro lugar, ando sempre de peito feito. E andava. Mas como diz o nosso amigo Fernando eu não ando ao meu lado com os padres, com as sacristias e com esta gente toda que anda a gerir à volta do nosso futebol e a estragar o futebol. E isso é que eu não ando. E eles andam com muita confiança, porque essas pessoas continuam a gravitar à volta e a estragar o nosso futebol. Este primeiro lugar do Benfica é em primeiro lugar religioso, com padres. O Benfica está em primeiro lugar porque o Porto tem tido exibições oscilantes em termos exibicionais, não tem sido constante. Perdeu logo o primeiro jogo com o Gil Vicente, depois faz uma grande exibição contra o Benfica, depois a seguir faz uma grande exibição contra o Famalicão e depois a seguir foi empatar. Então, em vez de estarmos aqui a falar do lugar de Bruno Lage, devíamos estar aqui a falar do futuro de Sérgio Conceição? O Sérgio Conceição, e ficou demonstrado agora nestes Dragões de Ouro, que a equipa está com ele, que a equipa vai estar cada vez mais forte e, portanto, vai haver campeonato até ao fim, porque são as duas melhores equipas. São duas equipas que se equiparam em termos de vontade de ganhar. Agora, há uma que tem dinheiro. Tem muito dinheiro, está recheada, apesar de também de continuar a pedir também o dinheirinho lá à televisão para ajudar a pagar algumas contas e se calhar alguns casamentos e batizados por aí hajam, mas continuam a pedir uns adiantamentos, mas só o Porto é que faz mal, mas o Porto está com dificuldades, há dificuldades financeiras e a gente não vai esconder mas mesmo assim, com essas dificuldades, com o fair play financeiro e buscar remendos aqui e acolá, alguns remendos, consideravam-nos remendos, 60 milhões é remendo? Tirou o Penta ao Benfica, algo que andam a tentar aos anos, mas não conseguem, porque só o Porto é que o tem. Portanto, tranquilo, até ao fim vai haver muito bem. E antes de voltarmos ao tema da noite, e já que lançaste esse tema para cima da mesa, importa então falar desses números que também marcam esta semana. A SAD do Futebol Clube do Porto encaixou 30 milhões de euros com a cedência de receitas futuras de direitos televisivos. Com esta operação, a SAD, liderada por Pinto da Costa, quer evitar ter de vender jogadores já em janeiro. Ou seja, na prática antecipou 30 milhões que iria receber no futuro com direitos de transmissão de jogos. Em janeiro, os Dragões podem receber mais 20 milhões, o que faz um total de 50 milhões de euros adiantados. No total, o Futebol Clube do Porto já antecipou 240 milhões de euros, mais de metade do valor que estava previsto receber nos próximos 10 anos. Esta verba serve para salvar a liquidez da SAD, ou seja, para fazer face a despesas correntes, salários, dívidas a fornecedores e outras despesas mensais. Quanto ao Benfica, antecipou metade das receitas de direitos televisivos para as próximas 8 épocas. Até 2025-26, os encarnados iriam receber 327 milhões e meio de euros, mas já anteciparam 163,7 milhões. Na prática, o Benfica preferiu receber já 50% do valor e reduzir para metade o valor que vai receber por época. Contabilizados os juros que estas operações acarretam, por cada euro que a nós pagaria ao Benfica, as Águias recebem apenas 79 cêntimos. Fonte da Benfica SAD explicou que este montante serviu para reduzir a dívida ao sistema financeiro e não para cobrir despesas correntes. José Calado,
há aqui esta diferença que também foi ressalvada aqui pelo Jorge. No Futebol Clube do Porto é uma antecipação para pagar salários. No Benfica é uma antecipação para abater numa dívida. Portanto, achas que estes dois cenários são idênticos e comprometem os dois os futuros tanto de um clube como do outro? Estamos a falar de receitas que eram para os próximos anos. Estamos a falar de um clube que antecipou já 1/3 das receitas de 10 anos, mas que é ou para contratar jogadores e para se reforçar, ou para pagar salários. O Benfica, esta antecipação que se diz, é como uma garantia bancária, ao fim e ao cabo, também para abater naquilo que são as dívidas. E se essas dívidas não forem abatidas, volta novamente. Ou seja, calma, é uma coisa completamente diferente. E além disso, o Benfica, e aquilo que o Presidente disse, é o que está a cumprir. Em 2013, o Presidente disse que ia devolver o Benfica aos benfiquistas. O estádio já está, que era uma coisa fundamental, a BTV já está, as contas do Benfica são o que são, de há 6 anos a esta parte são o que são, ou seja, não há nada a dizer. Este ano, em julho ou em junho, o exercício então vai ser, eu acho que vai ser fantástico com a venda do João Félix, e por isso eu não sei o que é que as pessoas querem continuar a dizer sobre a saúde financeira do Benfica, mas não tem nada a ver, neste caso, e posso dizê-lo sem nenhum desprimor para os outros 2 clubes grandes a nível nacional. A nível financeiro, o Benfica está muito bem equilibrado. O mesmo já não se pode dizer, como disse o Jorge ainda há pouco, não é? Se há um clube que está intervencionado pela UEFA e tem que ir buscar essas receitas para pagar ordenados e, se for preciso, ainda para gastar em jogadores, que já gastou 60 milhões e agora, se calhar, ainda quer gastar mais, é uma coisa totalmente diferente. Isso é um dinheiro que não o vai ver. É um dinheiro diferente, certo? Para pagar salários. Estamos a falar de pagar salários. O Benfica, neste caso, e temos o Sporting que está a tentar reerguer-se depois de todo o tumulto. O Benfica é diferente, está estabilizado financeiramente, por isso. E esta questão ainda é uma questão de fundo, que é tudo isto que foi feito, mesmo a OPA, que nós já falámos e que podemos depois ainda continuar e aprofundar este assunto. O Benfica está a pensar, e as pessoas vão perceber isso, e nós vamos perceber isso, está a pensar a médio e curto prazo. Muito bem, Jorge, não concordas? Não, de todo. Não há uma saúde financeira do Benfica? Não concordo. Admirava se concordasse. A partir do momento em que alguém diz, textualmente, diz que tem uma saúde financeira extraordinária. Então, se tem uma saúde tão grande, saúde financeira, que acabou de vender há muito pouco tempo um jogador por 120 milhões, 26 mais coisa, acabou de vender um jogador por 120 milhões, fez de alguns jogadores que estão aí espalhados outro tanto, precisa fazer adiantamento de receitas. Para quê? Então, alguém que diz que não precisam de vender jogadores, não há necessidade de vender jogadores porque há uma saúde financeira extraordinária. Isto dito antes da venda de João Félix. Porquê é que venderam o João Félix? Se não precisam, se as pessoas estão bem financeiramente, se eu estou bem financeiramente, eu não vou pedir ao banco, não vou pedir nada a ninguém. Eu gero a minha saúde financeira com aquilo que eu tenho, com os meus dividendos, não é? Agora, o Porto tem dificuldades, precisa de vender jogadores, se calhar destes 50 mil não será bem 50 assim. Milhões? Se calhar penso 50 milhões. Penso que só os 30 milhões, acho que os 20 não vão ser necessários, depois se calhar vai ter que ser necessário. Mas não te preocupa quando ouves que é preciso isso para pagar salários, para pagar a fornecedores? Mas é lógico, houve esta situação muito triste e muito negativa para o clube, foi não ter ido à Champions, como é evidente, é lógico. Aí o ano passado o Porto fez 77 ou 78 milhões de euros, é muito dinheiro. É claro que isso era uma perspectiva extraordinária de ir à Champions logo à cabeça, tem que ir buscar esse dinheiro a qualquer lado. Se calhar vai fazer este endividamento, é um processo normal financeiro, depois se calhar, como fez com o Éder Militão, a meio do próximo ano vai ter que vender uma outra pérola. Vamos então, e Paulo Futre, podes avisar os teus amigos. Vamos então voltar a recordar aqui imagens que certamente vais gostar de rever. Era isto que eu ia dizer. E vamos vê-las, Paulo, e vamos ver também a entrevista exclusiva. Tu não imaginas o orgulho como português que eu estou desde ontem, já há muito tempo, mas desde ontem que ganhou. Acaba de ganhar o campeonato. Disse à rapaziada, a minha amiga, vai fazer uma homenagem. E vamos fazer. Por isso convido a ver também a festa de Jorge Jesus. Está completamente eufórico durante a festa do domingo. Repare como o técnico português se dirigiu aos adeptos no desfile do autocarro. É o Jus.
também aqui este bom humor do Jorge Jesus, eufórico a festejar na altura ainda a Taça Libertadores, acabou depois por também se sagrar campeão. Ora, no meio de tanto festejo, houve aqui uma gafe que está a correr mundo. Numa entrevista à Fox Sport Brasil, o técnico trocou-se no número de finais que já ganhou na carreira. Já tive em 16 finais, esta foi a 17ª final que eu tive na minha carreira. Ganhei 17 e perdi 10. E portanto é um marco também que ao longo da minha carreira me tem marcado mais na positiva que na negativa. Foram muitos os festejos e, como se sabe, a matemática também não ajuda. Em exclusivo à CMTV, Jorge Jesus confirma que o objetivo neste momento é chegar a um grande clube europeu. O técnico revelou à Mariana Águas que a porta de Portugal está fechada. Já referiu muitas vezes o amor por Portugal. A porta do futebol português neste momento está em aberto ou não? Não, eu acho que cada vez está mais fechada. E a porta aqui do Flamengo também se começa a fechar quando se abrem outras oportunidades, quem sabe, num grande clube europeu? É esse o meu grande objetivo. Vai lutar por isso, para chegar a um grande clube europeu? Vou lutar por isso. Otávio, e que clube é esse que preenche os sonhos de Jorge Jesus? E neste momento, aliás, eu já fiz... Parece-me que sabe qualquer coisa. Não, Andréia, não. Olha, por exemplo, eu gostava que a Fox, que apanhou este lapso do Jesus, pusesse também entrevistou o presidente do Corinthians e o Carlos Alberto, estava o juiz há 2 dias, e que nos pusesse para a gente rir do que eles disseram do Jesus. Quando encontrar 3, 4 dias, jogo 3 em 3 dias, não sei quando, aquilo vai arrebentar por todo lado. Ponha essas as verdadeiras gafes, que é para a gente rir, todos rimos à gargalhada. Tudo bem, não há problema nenhum. Andréia, ninguém interessa. Tudo doutor. É melhor esquecer. Ninguém se engana. Ninguém se engana. Não interessa. Somos todos doutores. Agora, dizer o quê, Andréia? O Jesus neste momento, obviamente, tem um objetivo. Mas aquilo em que ele só pensa é no jogo do Ceará em casa. E depois, os jogos a seguir, que faltam para o resto do campeonato, embora seja de campeão. Obviamente que aqui ele vai fazer as suas opções e vai tentar ganhar tempo para poder se apresentar no dia 17, a partir do dia 17, em Doha, na Qatar, naquilo que é o último objetivo desta época. É o último objetivo desta época. É aí que ele vai concentrar. Mas certamente, já teve conversas com Jorge Jesus em que ele falou objetivos a longo prazo, sonhos de carreira. Qual é, assim, o grande sonho de Jorge Jesus em termos de clube? Há algum clube que Jorge Jesus gostasse de treinar? Se calhar é algum parecido com esta coisa. O Jesus para abrir as portas, que tinha que abrir, escolheu e seguiu o seu instinto, determinado trajeto. Já os portugueses tinham feito noutros tempos, descobriram novos mundos ao mundo. Está a fugir à minha pergunta. Atravessou o Atlântico. De forma muito eloquente, mas está a fugir à minha pergunta. Atravessou o Atlântico e neste momento, a imprensa internacional falou, Galhardo é um grande técnico, era o técnico mais credenciado e mais desejado na Europa da América do Sul. Portanto, era uma final em que todos tinham os olhos postos. Foi uma final em que 2 tipos de futebol, que já sabia que são diferentes, brasileiros e argentinos, tiveram em confronto. Um futebol argentino que, com sua estratégia própria, que na primeira parte conseguiu controlar o futebol do Flamengo, principalmente quando, uma estratégia, gostemos ou não, é uma estratégia de sempre que se sentiu que estava desequilibrado, recorria à falta, fez 18 faltas na primeira parte, é muita falta para uma final e muita falta para uma equipa só, 18 faltas. Na segunda parte, se repararmos todos, em pequenos pormenores, as faltas, os jogadores do Flamengo sofriam as faltas, punham a bola no chão e jogavam logo, não deixavam a equipa argentina recuperar posições. E conforme o jogo foi decorrendo, foi-se vendo a superioridade do Flamengo. Acreditou, foi lá e ganhou. Portanto, esta vitória teve repercussões
internacionais enormes. E de maneira... A valorização desta equipa, e já agora para alguns, eu também ouvi outro disparate ontem, foi assim que o Flamengo gastou muito dinheiro, foi como o Benfica gastou porque foi na ruína com o Jesus. Devia ter juízo, dizer isto, não tem juízo. Não houve, não é. Porque o Jesus, em jogadores do Benfica, vendidos da época, foi 450 milhões. Entraram nos cofres do Benfica 450 milhões. Espera aí, senhor, espera aí. Otávio, não me respondeu à minha questão. No Flamengo, só os prémios que o Flamengo ganhou, por ter ganho a Libertadores e o Campeonato, pagam todo o investimento em jogadores. Portanto, se esses senhores decidirem empresários, gostariam de ter, naturalmente, que lhes pusesse tanta riqueza nas mãos, tanto lucro. Sim. Ponto. Mas não querem, não sabem fazer contas. Jorge, apontaste para as cores. Otávio, já lhe devolvo a palavra. O Jesus tem como objetivo dizer quem é. Ainda chegou a janeiro sequer. Os campeonatos estão a decorrer. Tem um objetivo. Eu estava a dizer um sonho, não estou a dizer que tenha de ser. Qual é o seu grande sonho, Jorge Jesus? E o Jorge apontou para as cores, é a cor vermelha e preta. É um misto entre esta cor e o país aí, aquele do Espanha, do Portinhol, ali do Portinhol, do nosso amigo Paulo Futre. Sim, lógico que sim. Diz Barcelona? Lógico que sim. Andréia. Isto do Barcelona não é novo. Isto do Barcelona não é. Do Barcelona aconteceu já uma vez. E não só. O Laporta ia ser o treinador. O Laporta isso aqui. E não só. Se candidatou. Se ganha as eleições. Se punha. Era possível candidato. Não, ele foi candidato e perdeu as eleições. Perdeu, exatamente. Era o Jesus o treinador. Sim. Ponto. Está claríssimo. Tiveram conversa, era ponto. Era mesmo. Foi. E o Jesus depois perguntou. Quais são as duas opções? Era o Nápoles e mais. O Milão. Então vou para o Sporting. Pronto. E foi aqui que... Mas o Barcelona era assim o grande sonho de Jorge Jesus. Recusou. O Nápoles é um grande europeu, o Milan é um grande europeu, mas não pode dar título. O grande europeu que o Jesus quer é um que lhe possa dar a oportunidade de ganhar títulos. Não é dinheiro. É um dos treinadores. Não é dinheiro. Já disse aqui a semana passada, porque é que eu estou um bocadinho chateado com o Jorge? Porque o Jorge nunca disse no Brasil, e quando eles disseram, não, este cara não ganhou em nenhuma parte, só ganhou em Portugal. Não pode dizer. Ou que não treinou um grande clube. Pode dizer, mister, pode. Eu não treinei não diga clubes, que eu sei. Alguém tem que dizer por ele. Ele tinha que dizer que não foi treinar vários grandes clubes pelo pai dele. Mas quem em Portugal diz? Eu vejo gente que continua mais pai dele. Mas toda a gente a atacá-lo ali ao princípio e Jorge diz a verdade. Mas também não é preciso estar sempre a repetir isso. Não, mas ele nunca disse. Ele no Brasil nunca disse isto. Eu não treinei o Nápoles, o Milão e outras equipas pelo meu querido pai. Não quis ir de Portugal. Futre. É só o respeito do Sporting. Não, isto foi antes do Sporting de Brasil. Foi ali na altura. Foi para ficar com o pai? Foi para ficar com o pai, Paulo. Para ficar aqui com o pai. Não, sempre foi. E também porque o pai era Sporting. Do pai não sei. Mas deixa-me dizer, nós falamos muito. André, não sabes as vezes que eu disse Jorge é igual, que eu vejo sempre ouvia sempre, e vou continuar a ver as conferências de imprensa deles, que é a coletiva, o que é que dizem lá no Brasil. Vejo toda sempre. Ontem tive com a Fox, você falou, a Fox portou-se bem. Sempre com o Jorge. Tirando um ou outro que estava lá, André, mas nunca passaram o limite. Mas é que me chama a atenção de uma coisa. Nós falamos muito de algumas reações que se tiram no Brasil. Mas ontem chamaram a atenção, mandaram-me mensagem, e eu fui ver uma personagem que encontrei em Madrid, ao serviço da UEFA, e que o Jesus foi expulso, e que andou a perseguir o Jesus para dizer ao delegado, e o Jesus foi castigado. Espumava-se de raiva. Portuga? Sim, espumava de raiva. Diga o nome, mister. Por amor de Deus, diga-me a mim, você sabe nome. Sei que você custa de dizer. Diga-me a mim agora no intervalo que eu por amor, eu senti. Sei que você custa de dizer nomes. E a gente que anda aqui a falar dos outros. Diga-me o nome. Quando a gente vê isso aqui em Portugal, que sente-se. Estamos todos a viver e a desejar. Uma raiva, uma inveja. Devia estar com um gozo de Jesus estar a perder, desgraçado. E depois, quando aquilo virou, a espuma. Só tem uma solução. Diga-me o nome agora. Só tem uma solução. Mas existe em todos lados. Tu tiveste muitos brasileiros lá a comentar e que também fizeram a mesma reação. Aconteceu uma coisa neste jogo. Acontece sempre neste jogo. Os argentinos do Boca Júnior eram todos do Flamengo.
No Brasil, os adeptos dos outros clubes eram todos do River Plate. Alguns. Assumidos. Assumidos. Mas isto é a rivalidade. Que a rivalidade que a gente... Exatamente. Eu não estou... O Renato Gaúcho, o treinador do Grêmio, as declarações que fez é duras, mas eu sempre entendi, nunca o via mal. Nunca o via mal, pensei que era uma guerra, se o Jorge entrava, teve a grandeza. Se o Jorge não entrou, nunca o via mal. Tu começaste a falar o programa hoje a criticares lá uma personagem qualquer. Criticar. Não. O que ele disse... Mas espera aí. Aquelas palavras deste gajo, que não tem outra palavra... Mas quem é? Marco de Vargas. Eu sei que é. Marco de Vargas. Mas quem é? É um jornalista. Tu tens... Eu sei que é jornalista. Eu estou a falar até hoje, tu tens, por exemplo, um craque brasileiro... Chama-se Vampeta, por exemplo. Mas nunca faltou ao respeito. Por exemplo, esse, e tu estás falando de gente da bola, gente do futebol, não do futebol. O Vampeta nunca passou o limite. Não quero que o Jorge ganhe, mas nunca passou o limite. Muito bem, e há pouco prometemos que íamos recuperar essas declarações que querias ouvir de críticas muito duras que foram feitas a Jorge Jesus. Vamos ouvir agora. Com 64 anos de idade, é um estudioso. Marcão, 2 vices de Liga Europa. Né? Vice de Liga Europa, parabéns. Parabéns. 3 títulos da porcaria do Campeonato Português e mais 5